porque agora chega o momento de falar sobre os fatos da semana. O compartilhamento de textos, de imagens, de vídeos, de conteúdo nas redes sociais muitas vezes passa pelos limites da ética, né? Passa por cima disso tudo. Só que eles também não podem passar acima dos limites da lei. Foi o que aconteceu durante essa última semana com a morte do cantor Cristiano Araújo. De fato, uma coisa horrorosa, né, gente? Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia. Você tá bem? Eu tô bem, e você? Melhorou, né? Tô melhor. Tô tossindo um pouquinho ainda, mas tô melhorando. Querido, vamos falar sobre esse assunto que realmente indignou muita gente e fez com que a gente parasse para pensar nos limites da internet, né? Que limite é esse? Vamos parar para pensar que o limite da ética tá muito envolvido nisso, né? Poxa, aqui acrescenta na vida de quem compartilhar esse tipo de conteúdo? Gente morta, autópsia, o que muda na vida, pro bem, na vida das pessoas? Que coisa terrível, né? Regiane, eu penso que nós temos um desafio pela frente. E eu acho que o maior desafio, de uma forma geral, é justamente resgatar os princípios éticos e morais. E humanos, né? Em todos os cantos dessa sociedade. Eu digo em todo, não é só na internet, mas é o dia a dia. A internet é um reflexo, né, doutor? Se você for pensar, porque o que acontece? A internet, as pessoas, elas perdem aquele receio, perdem o medo. Elas publicam aquilo que elas têm vontade de publicar. Elas não têm a responsabilidade, entre aspas, na publicação, ou pelo menos eles pensam, têm essa sensação. Da mesma forma que nós temos a sensação de impunidade ou de insegurança, as pessoas na internet, elas perdem esse sentimento, ou seja, sentimento da irresponsabilidade. Acreditam que estão protegidas pelo anonimato, porque tem muita gente, não vão ligar para mim, pro meu comentário. Curtir uma determinada foto, ou curtir uma determinada matéria, ou publicar essa matéria, ou replicar, né, compartilhar essa matéria. Então o que nós percebemos é que as pessoas hoje elas estão desprovidas desse sentimento ético e moral, ou seja, então eu diria que nós vamos ter que repensar essa questão, sobretudo na internet, porque é o que eu digo, a internet faz com que as pessoas tenham coragem, né? Ou seja, e essa coragem é algo extremamente pejorativo, é extremamente ofensivo, né? Como aconteceu agora com a divulgação dessas imagens. E o que é interessante, as imagens que foram gravadas, né, foi dentro de uma empresa, dentro de um estabelecimento, né, que tem obrigação de cumprir os preceitos éticos profissionais. Né? Então não é só essa questão, essa filmagem foi feita na preparação do Cristiano e da sua namorada para o enterro, né? Ou seja, então isso, e obviamente você tem que dar a resposta, porque o vilipêndio, ou seja, quando o delegado resolveu indiciar essas pessoas pelo crime de vilipêndio ao cadáver, e que esse vilipêndio ele é algo bastante subjetivo, porque nós entendemos vilipendiar o cadáver é você ir até um cemitério, desenterrar uma pessoa, ou eventualmente... Agora, o vilipêndio que nós estamos percebendo e que eles foram indiciados foi pela divulgação de imagens, né, na internet, ou seja, sem obedecer esses princípios éticos, profissionais, sobretudo. Tanto é verdade que foi gravado dentro do estabelecimento, não foi no IML, porque ambos, tanto o Cristiano quanto a namorada, eles foram submetidos ao exame de corpo de delito, ou seja, o exame de necrópsia no Instituto Médico Legal, que é onde faz todas as pessoas que morrem e que há uma dúvida em relação à causa-morte, ou seja, qual foi a causa da morte, então ela é submetida a esse o vulgarmente chamado de autópsia, mas é uma necrópsia, enfim, né? Entendeu? Então, esse fato, e um detalhe, o delegado só tomou essa iniciativa para fortalecer a fundamentação para retirar esse material da internet, porque hoje
você não sabe a dificuldade que é você tirar um material divulgado no Facebook e no Google. Deixa eu aproveitar que a gente está falando dessa questão comportamental primeiro, né? Falando aí a respeito esse comportamento no mínimo bizarro de publicar e também de compartilhar esse tipo de conteúdo, que as pessoas não param para pensar muitas vezes, é que quando a gente publica alguma coisa, quando a gente coloca alguma coisa na internet, você está mostrando exatamente quem você é, né? Então tem que se pensar exatamente nisso, né? Por que está compartilhando isso? Vai ajudar quem a ser melhor? Eu fico realmente pensando o que está acontecendo com as pessoas. E a gente foi atrás de um especialista, daqui a pouco você fala da questão legal também, que isso é muito importante, para todo mundo ver que não fica impune. Se você está cometendo um crime na internet, também no mundo digital, você pode sim ser indiciado por esse crime, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas antes a gente tem aqui um especialista, o psicólogo Alexandre Bess. Ele vai falar justamente, se tem alguma explicação, né, que fale sobre isso, por que as pessoas têm esse tipo de comportamento no mundo digital. Vamos dar uma olhada. Esse caso do Cristiano Araújo é um caso realmente que é delicado, porque envolve o quê? Envolve uma pessoa que veio a óbito. Não importa o óbito de como ele foi sucedido, mas sim a invasão de privacidade desse óbito. Um momento delicado, de muito sofrimento, não só ali para os parentes dele, mas para os parentes da menina também que veio a óbito junto. E a gente tem que entender o seguinte: a tecnologia é uma coisa irreversível. Do mesmo jeito que veio o telefone, com Alexander Graham Bell, veio a televisão e hoje a internet. Só que com os outros aparelhos você não tinha esse acesso e controle aos mecanismos eletrônicos e até a sua própria didática pessoal de saber o que postar e o que não postar. Quando você trata de intimidade alheia, você tem que ter um compromisso ético com você mesmo, uma questão de consciência, onde você não pode extravasar certos limites. Muitas vezes esse comportamento de postar alguma coisa na internet ou na rede social que seja, que denota a exposição do outro, está muito ligado a um componente cerebral que a gente chama de sadismo. É um sadismo psicológico, mesmo que seja a nível inconsciente, ele existe e faz com que a pessoa realmente tenha esse tipo de ação. Ela demanda essa ação de realmente expor o outro e ali tem um prazer sádico naquela atitude. Dá pra gente chamar de síndrome de urubu, né? Coisa terrível. Acho que a gente tem que trabalhar justamente para tentar anular esse sadismo, né? Quanto mais a gente pensar na questão ética, acho que mais esse sadismo vai ficar de lado. A gente vai deixando ele de lado. Daqui a pouco a gente volta então com o Dr. Eduardo para falar essa questão legal. O que pode acontecer com essas pessoas? Eles já foram demitidos, né, do local onde eles trabalhavam. Quem não fez o vídeo, mas postou na internet, o que pode acontecer com ele também? Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre isso. Vamos voltar a conversar com o Dr. Eduardo a respeito desse crime que foi cometido contra a família toda, a gente pode dizer assim, né? Porque é o que a gente estava comentando assim que divulgaram essas imagens. A velocidade de compartilhamento hoje é uma coisa assustadora. Assim que caiu na rede, que caíram essas fotos, o vídeo, isso se expandiu e foi difundido assim com uma velocidade impressionante, né? Como acontece hoje em dia. E é um crime contra a família, porque hoje ele tem filhos pequenos, né? Imagina essas crianças no futuro, elas vão crescer. Tem imagem do pai. Olha, aquele vídeo é uma coisa assim, eu não assisti, me mostraram assim uma primeira imagem, quer assistir? Falei, não, obrigada. Mas só a primeira imagem que eu já vi, eu já fiquei impressionada. É uma coisa assim horrorosa, não tem como assistir aquilo até o final. Mas enfim, vamos falar agora das consequências legais que essas pesas podem ter. O que pode acontecer Regiane, com eles? A falta da observação desses princípios éticos e morais causa, obviamente, que é o resultado, a pessoa responder pelo crime de vilipêndio, que é o caso, neste caso específico, né, mais pontual, que a pena pode ser de 1 até 3 anos de prisão, de detenção, na verdade. Agora, o que eu vejo a nível pedagógico, ou seja, qual é o efeito pedagógico neste caso específico, não é necessariamente a pessoa ser punida na esfera criminal, mas sobretudo ela ser punida na esfera civil, porque eu acho que o efeito maior, principalmente quando se trata de internet, é a multa que o juiz pode aplicar para aquelas pessoas que publicam, para aquelas pessoas que efetivamente compartilham, porque
quem compartilha também é coautor daquela situação. Quem não compartilha, obviamente, não é óbvio que se mantém inerte daquela situação. Então, a pena para esse tipo de divulgação na internet é a pena de 1 a 3 anos de prisão. Agora, o que você está falando é a questão da velocidade. A publicação, a divulgação de um material é a velocidade da internet. Ou seja, a internet ela não se restringe tão somente a nível nacional. Ela hoje é transnacional. Você publica um vídeo aqui, você tem acesso em qualquer parte do planeta, né? Então, eu acho que essa que é a questão, né, de você ter a responsabilidade naquilo que você publica. Mas o delegado já disse se ele vai correr atrás das pessoas que também compartilharam, porque aí vai ter um trabalhão, que muita gente compartilhou. E eu tenho certeza que muita gente que está sabendo das investigações agora também está com medo. Não, esse tipo de atitude, ele é feito mediante a denúncia, né? Ou seja, as pessoas denunciam, né, porque atinge uma determinada pessoa, que é o caso da família, né, obviamente. Então, a família denuncia aquela situação que está sendo divulgada, consequentemente, a polícia tem a obrigação e a justiça também tem a obrigação de responder à altura, que foi o que aconteceu. Ou seja, foram indiciados 2 pessoas que faziam parte dessa empresa de preparação de pessoas para o enterro, que né, de cadáveres. As pessoas que fizeram a filmagem. Exatamente. Né? E quem divulgou o vídeo? E quem divulgou também, a partir do momento, é óbvio que a pessoa que divulga, ela obviamente que dá publicidade para aquilo, tem a responsabilidade com relação à divulgação do material. Eu posso ter um material, e se você for pensar, eu vou dar um exemplo, o Instituto Médico Legal, em todos os processos criminais que envolvem morte, obviamente você tem a necessidade de fazer a constatação fotográfica. Então, no Instituto Médico Legal, você tira a fotografia do cadáver durante a necrópsia. Ele fica juntado no processo. O processo é público. Agora, é óbvio, a divulgação desse material pode, obviamente, atingir e afetar o ambiente familiar. Então, essa é a questão. A empresa também pode ser responsabilizada ou existe aquele termo que os funcionários assinam e que aí eles se responsabilizam inteiramente pelo que eles fazem? Não só na esfera criminal, que é a atitude da pessoa humana, né? Mas, sobretudo, a atitude também, a coparticipação da empresa que permitiu, né? Porque em que pese a pessoa ter assinado um termo de responsabilidade e um termo de cumprimento ético profissional, a empresa ela também tem responsabilidade na fiscalização disso, sobretudo, né? Na fiscalização. Então ela responde, mas a responsabilidade é na esfera civil. Podendo até ser na esfera criminal, mas nesse caso é na esfera civil, obviamente. E é interessante também a gente deixar desse bate-papo aqui um recado para as pessoas que acreditam nesse anonimato da internet, como você comentou no começo do nosso bate-papo, né? Que acreditam que podem cometer qualquer tipo de crime virtual, que isso não vai dar em nada. Então é importante que as pessoas saibam que não só nesse caso, mas crimes de racismo, intolerância das mais diversas, tudo isso pode e deve ser denunciado e essas pessoas podem sim ser processadas, não é, doutor Eduardo? Eu vejo o seguinte, as pessoas acham ou pensam, que eu falei para você, a questão da impunidade, né? A sensação de impunidade. As pessoas acham que divulgar um material na internet, ela não vai ser descoberta, ela não vai ser revelada, ao contrário. Hoje você tem delegacias especializadas para rastrear o ID, né? Ou seja, a identificação da onde partiu. É o registro da sua máquina, né? Da sua máquina. Por isso que é importante, Regiane, é bom até salientar essa questão, essas pessoas emprestarem celulares, emprestarem máquinas de computador. Por quê? Porque, na verdade, é uma impressão digital que a pessoa tem. Então, hoje, é fácil você descobrir da onde partiu aquele material. Tá? Por quê? Porque, na verdade, se faz uma investigação e se chega, isso eu estou dizendo cientificamente, né? Ou seja, tecnicamente, é possível você chegar a identificar o computador da onde partiu necessariamente aquela informação, né? A origem da informação. E aí, uma vez revelada a autoria daquela divulgação daquele material, você obviamente sabe quem foi que publicou. Ou se não, vai ter que justificar ou emprestou o computador para alguém. Mas é importante, hoje, telefone, computador é de uso pessoal. Só você pode usar aquele material com pena de, eventualmente, responder por um crime. Por um crime que, eventualmente, você não cometeu. Mas que você, obviamente, foi
coautor, né? Ou seja, pelo menos sua, né? colaborou, né, com aquela divulgação daquele material da internet. Por isso que eu acho que a internet não é algo inominado, né? É algo, obviamente, que tem autoria, que tem quem foi que efetivamente praticou aquela situação. E por isso que eu torço pela condenação dessas pessoas mesmo, porque fica de exemplo para que a internet realmente não seja vista como uma terra de ninguém, né? Senão, eu posso falar o que eu quiser, eu posso publicar o que eu quiser, eu posso difamar quem eu quiser, e isso pode acontecer outras vezes no futuro, se isso não realmente for devidamente cumprido como a lei diz, né? E isso necessariamente parte da atuação pessoal, da consciência da pessoa, né? Não depende de mais nada a não ser daquele que publica, daquele que divulga. É verdade, é isso aí. Doutor Eduardo, obrigada, meu querido, eu te agradeço muito pela participação hoje aqui, tá bom? Te espero na terça que vem, com toda certeza, para a gente falar sobre temas de grande relevância, né? A gente até inclusive ia falar da Lava Jato, mas esse tema, como ele explodiu, né? Ele está sendo falado em grande escala aí em todo o Brasil, eu achei importante a gente trazer também para comentar com as pessoas de casa. As pessoas estão cansadas, já ninguém aguenta mais falar em Lava Jato. Já 15ª etapa. E vai ter muito ainda pela frente. Vai ter muitas outras, se Deus quiser, com muita novidade. Doutor, obrigada. Para continuar com contatos aqui, através do Face, Contatos do Bem, Eduardo César Leite, lá no Face, tá bom? Obrigada, meu querido, até terça que vem, tá bom? A gente vai agora até o Departamento de Jornalismo, a Luciana Magalhães tem mais informações pra gente.